Somente os vivos podem louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite Deus vai operar grandes milagres na sua vida. Eu vou trazer uma palavra agora que é uma palavra tão rápida, mas ela vai ativar uma fé sobrenatural na sua vida, no poder do nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: libera, Senhor, boas notícias, que vão transformar a história da minha vida, no poder do nome de Jesus, amém? Assenta no seu lugar, glorificando o nome do Senhor, aplaudindo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos nos preparar agora, para a gente orar poderosamente, para que Deus possa liberar boas notícias, e que Ele possa repreender as más notícias. Ontem nós iniciamos o mês de junho, e o mês de junho é o mês das boas notícias. Quem vai receber boa notícia aí? Tem muita boa notícia para ser liberada para a sua vida, no poder do nome de Jesus. Mas já vai definindo aí dentro do seu espírito, qual é a boa notícia que você quer receber durante essa semana, em nome de Jesus, amém? Provérbios 17, 22 diz assim: as más notícias, elas apodrecem os ossos. Diga comigo: as más notícias apodrecem os ossos. Agora, olha o que está escrito em Jeremias 49, 23. Coloca aí para mim, por favor. Acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram as más notícias. Ouviram? Estão desencorajadas, perturbadas, como mar agitado. Damasco tornou-se frágil. Ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram. Dor como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Veja só, nós lemos que Provérbios 17, 22 diz que as más notícias, elas apodrecem os ossos. E Jeremias 49, ele esmiúcha, ele destrincha, ele pinça o que verdadeiramente acontece dentro de uma pessoa quando ela recebe a má notícia. E eu acho interessante a gente ressaltar que quando Provérbios diz que as más notícias apodrecem os ossos, eu lembro do que representa o esqueleto humano em nossas vidas. O que representa os ossos? Os ossos representam a nossa estrutura, é o que nos firma, é o que nos deixa de pé. A pele, os nervos, elas não conseguem ficar de pé sozinhos, mas os ossos, quando você vai num laboratório de ciência médica, os ossos estão ali de pé no esqueleto humano, né, representando o esqueleto humano. E interessante também que quando acontece uma insumação de cadáver, quando eles abrem uma cova, quando eles acham restos mortais, né, de alguém, e vão fazer o estudo, lá já deteriorou tudo. Pele não tem mais, nervo não tem mais, mas o que eles vão encontrar ali? Ossos. Mas a Bíblia disse em Provérbios 17, 22, que as más notícias, elas apodrecem os ossos. Olha como que é o estrago na vida de uma pessoa quando chega uma má notícia. Vamos trazer para o lado espiritual. Como eu disse, os ossos é a nossa estrutura humana. É aquilo que me mantém de pé, é aquilo que me põe firme sobre o meu corpo. Agora, quando a má notícia chega, e ela chega para qualquer pessoa, ela não escolhe para quem vai chegar, e nem a hora que vai chegar. Ela chega e manda um recado: cai numa cama, você está sem estrutura nenhuma para receber essa má notícia. Entrega tudo que você está fazendo, esquece de tudo, cai numa cama, numa profunda depressão, porque você não tem mais força para ficar de pé. E quando Jeremias, ele destrincha essas emoções que foram pinçadas, e eu vou deixar escrito aqui, olha, o que ele fala? A má notícia, quando ela chega, ela produz essas emoções: medo, pânico, pavor, angústia, dores como dores de parto, fraqueza, tremor, incredulidade, ela apodrece os ossos, tristeza, ansiedade, raiva.
Veja só, a medicina, ela é um dom dado por Deus, ela é um dom dado por Deus. Ele inspira um homem a estudar e chegar em uma profissão, e a medicina ela é dada por Deus. Por isso que quando a gente está doente, a gente procura o médico, a gente vem na igreja, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de procurar médico quando precisa. E a psicologia, ela é também dada por Deus. Eu acredito que tudo que é estudado partiu daqui, das escrituras sagradas, porque o dono da vida e da morte, o dono de tudo que é criado, é o próprio Deus, e é Ele que inspira os homens. E Jeremias, ele traz um estudo feito pela psicologia que chama curva de mudança. Essa curva de mudança, ela foi chegada nisso porque quando a pessoa ela recebe uma má notícia, ela recebe algo, um impacto muito forte emocionalmente através de uma má notícia. Qual ela seria? Qualquer uma má notícia de um diagnóstico médico, uma má notícia da morte de alguém, uma má notícia de uma pandemia, uma má notícia de algo ruim, negativo. Quando ela chega na vida de uma pessoa, ela vai elaborando essas emoções, medo, pavor, pânico, dor como dores de parto. O que é essa dores como dor de parto? É as dores psicossomáticas. Aquela dor que médico não descobre, remédio não cura, mas todo dia se acorda com uma enfermidade. Todo dia você tem uma doença. Por quê? A pessoa, ela recebeu uma má notícia e apodreceu os seus ossos. Ela foi ficando apodrecida, dizendo, né, como o texto fala, tirou as suas estruturas, tirou a sua força. Você está no chão, a pessoa não consegue ter ânimo para mais nada, até ela cair numa profunda depressão. Ninguém acorda depressivo. Você não vê uma pessoa feliz agora e ela acordou depressiva, do nada, não. Essa curva de mudança que vai gerando essas emoções, quanto mais a pessoa olha para o problema, quanto mais ela olha para a má notícia, mais ela vai gerando dentro dela essas emoções, que é a curva de mudança, até ela chegar numa profunda depressão. A OMS, ela tem uma estatística, né, um gráfico, que a América Latina, o Brasil está em terceiro lugar de pessoas com níveis de ansiedade, estresse e depressão. A depressão, ela é o excesso do passado. A ansiedade, ela é o excesso do futuro. E o estresse, ela é o excesso do presente. Todos eles são movidos nesse círculo de ter recebido uma má notícia. Ela começa a sofrer, a pessoa começa a sofrer aquela má notícia, enquanto ela não para de olhar para aquilo, vai gerando dentro dela essas emoções, até ela cair nesse gráfico de depressão depressiva. E como eu disse, a pessoa pode ser mais de Deus que for. A pessoa pode ter intimidade com Deus, pode ter um relacionamento íntimo, pode ser uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que tem curso superior, uma pessoa que é bem sucedida. A má notícia, ela chega e ela dá um recado: para de fazer o que você está fazendo. Mas eu estou aqui neste altar para declarar para você que você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque nenhuma má notícia vai ter poder sobre a sua vida, porque nós estamos iniciando um mês que vai mudar a história da sua vida. Foi no mês de junho que Deus liberou a mais poderosa boa notícia. Assenta no seu lugar, por favor. Por que Deus envia um anjo no 6º mês, no mês de junho, para liberar a mais poderosa boa notícia para a humanidade? Sabe qual foi? Ele enviou o anjo Gabriel para dizer que Maria ia dar à luz ao Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E é por causa dele que você está aqui. É por causa dele que você está aqui nessa noite, recebendo essa palavra. É por causa dele que eu estou aqui. Aquela boa notícia mudou a história da sua vida, a história da sua geração. Aleluia. Senta no seu lugar, por favor.
Diga comigo, toda verdade é paralela. A má notícia, ela é produzida no inferno. A má notícia, ela é elaborada no inferno. Em Provérbios 17, 22, fala que a má notícia, ela apodrece os ossos. Mas em Provérbios 15 diz que a boa notícia, ela fortalece os ossos. As boas notícias, ela fortalecem os ossos. E somente uma boa notícia tem poder de destruir a força de uma má notícia. Dentro da Bíblia, existem vários homens, várias mulheres, que receberam uma má notícia e ficaram apodrecidos por dentro. Pessoas que caíram numa profunda depressão. E quando eu peguei para estudar esses homens, essas mulheres, eu falei, gente, mas como que pode? Como que pode? Homens e mulheres com relacionamento tão íntimo com Deus. Eu quero perguntar para você, igreja, você acha que alguma má notícia poderia desestruturar emocionalmente a vida de Moisés? Eu estou falando do Moisés, não é da fazendinha que trabalha lá em casa, não. É o Moisés, meu irmão. É aquele que abriu o mar vermelho, é esse mesmo. O Moisés que subiu no Monte Sinai, que teve um encontro face a face com Deus. O Moisés, aquele que foi chamado pelo próprio Deus para ser o libertador do povo e sair do Egito, da escravidão. Esse mesmo Moisés que eu estou dizendo. Será que alguma má notícia poderia desestruturar Moisés? No livro de Números, capítulo de número 13, vai dizer que Moisés, junto com 2 milhões de pessoas, quantas pessoas? Não é pouca gente não, é gente para mato, como diz aqui em Minas. É gente igual mato. 2 milhões de pessoas e Moisés. Moisés avista, ele envia 12 espias para avistar a terra prometida. O lugar ao qual eles estavam chegando, saindo da escravidão, 430 anos sofrendo na escravidão. E ele fala, olha, eu vou enviar esses 12 espias para que vocês possam me trazer notícias do que vocês vão ver lá. E a Bíblia diz que 10 daqueles 12 homens, eles retornam trazendo más notícias. Trazendo o quê? As más notícias, elas são produzidas aonde? Então quem traz má notícia é o quê? Enviado do inferno. É filho de Benial. Eles voltam e falam, Moisés! E 2 milhões de pessoas. Moisés parado olhando, 2 milhões de pessoas esperando a notícia que eles iam dar. Fala, Moisés, nós fomos lá, nós avistamos a terra, mas olha só, Moisés, a terra já tem dono. Moisés, a terra está tomada pelo inimigo, Moisés. Moisés começa a tremer. Eu acredito que o coração batendo mais forte, porque quando a má notícia chega, ela muda o seu comportamento, a sua face, faz o sangue subir, ele começa a tremer, fica meio mole. Moisés, Deus nos enganou, vamos ter que voltar para o Egito. Imagina essas más notícias vindo da boca de 10 homens. Eles tinham acabado de sair do Egito. E eles falam que Deus enganou a eles, que eles têm que voltar agora para o Egito, tornar escravos novamente. A Bíblia diz que aquela má notícia, ela derruba Moisés. Moisés, ele cai com o rosto em terra, ele e mais 2 milhões de pessoas, chorando e gemendo uma noite inteira. Porque quando a má notícia ela chega, ela derruba a pessoa no chão. Eu não sei se você já recebeu uma má notícia, meu irmão, mas você pode estar vivendo o momento mais feliz da sua vida. Parece que a má notícia não tem fim para acabar. Você pode estar vivendo tudo de maravilhoso, mas quando a má notícia ela chega, ela tira o seu sono, você não consegue dormir. 80% da população brasileira não dorme bem à noite, tem problema de insônia. E muitos tomam remédio, tarja preta. É uma coisa louca ficar uma noite sem dormir.
E a Bíblia diz que Moisés, mais 2 milhões de pessoas, choram a noite inteira, gemem a noite inteira, pensam em entregar os pontos. Não é possível, vamos ter que voltar para o Egito agora, voltar a comer pepino, alho e cebola, ser escravo na mão de Faraó. Mas enquanto eles estavam chorando, enquanto eles estavam lamentando, o Senhor Deus dos exércitos, Ele levanta dois homens portadores das boas notícias. A Bíblia diz que enquanto eles estavam chorando, enquanto eles estavam lamentando, Deus estava produzindo no céu as boas notícias, porque somente uma boa notícia pode destruir a força da má notícia. Somente uma boa notícia tem poder de destruir a força da má notícia. Assenta no seu lugar. 2 milhões de pessoas chorando, junto com Moisés, o grande líder, o libertador. Aqueles 2 homens, eles chegam com a boa notícia e eles dizem assim: eia, parem de chorar, parem de lamentar, ânimo, Deus está dentro de nós, Deus tirou a força do inimigo, nós vamos devorá-lo como pão na nossa boca. Aquela boa notícia destrói a má notícia e levanta aquele povo. Eu quero dizer para você, esse problema não existe mais, você vai devorá-lo como pão na sua boca. Deus está dentro de você. O Deus que está dentro de você é muito mais forte do que essa má notícia que tem tirado a sua noite de sono. O choro, ele pode até durar uma noite inteira, mas eu quero te dizer, a alegria, ela vem pela manhã. Eita glória! Você vai devorar essa má notícia como pão na sua boca, no poder do nome de Jesus. Eu não estou aqui dando uma palavra romantizada, eu estou aqui dando uma palavra profética. E todas as vezes que eu lançar uma palavra profética, pelo amor de Deus, fica de pé e recebe. Porque nessa noite, Deus está transformando o cenário, Deus está transformando a sua casa, Deus está transformando o seu trabalho, a sua família, em nome de Jesus. Esse problema não existe mais. Enquanto Moisés sofria por causa de uma má notícia, Deus estava no céu, produzindo uma boa notícia. Assenta no seu lugar, por favor. Meu Deus, eu estou cheia de Deus aqui neste altar. Eu sei que a história da sua vida, ela vai mudar. A história da sua vida vai mudar. Eu estou aqui para ativar a sua fé. Mas quando você sair dessa igreja, aí é você e Deus. 1 Reis 19 vai dizer que Elias, o profeta Elias, esse mesmo, Elias que orou e fez a chuva parar. Elias que orou e a chuva que estava retida há 3 anos e meio começou a cair. Elias que orou e ressuscitou um morto. Esse Elias, um homem que tinha relacionamento com Deus, ele recebe uma má notícia, um fake news, uma fofoca, atualizando aqui vocês. Quantas pessoas hoje perderam a sua vida por causa de uma fofoca? Quantas pessoas, e hoje em dia na era da rede social tá pior ainda. O diabo tem usado a rede social como uma máquina para destruir a vida das pessoas, através de má notícia. Elias, ele recebe uma má notícia. Ei Elias, Jezabel mandou cortar a sua cabeça, e ela mandou te pendurar na praça pública. Aquela má notícia, ela arrebenta com Elias, ela apodrece os ossos de Elias, desestrutura a vida emocional de Elias. Ele começa a gerar dentro dele medo, pavor, ansiedade, pânico, dores como dores de parto, tristeza, incredulidade. Cadê aquele profeta? Era mais fácil ele orar e mandar que essa mulher morresse, mas ele tem medo daquela má notícia. Ela apodrece os ossos dele, e a Bíblia diz
em 1 Reis 19, que ele vai para o deserto. E ali no deserto ele pede a sua própria morte. Quantas pessoas não estão hoje desejando morrer? E você pode perguntar para qualquer psicólogo. Quando a pessoa ela quer morrer diante de uma má notícia, não é para tirar a sua própria vida, é para acabar com aquele problema. Aquela má notícia leva a ele a uma profunda depressão. A uma profunda depressão pedindo a Deus para morrer. Mas da mesma forma que a má notícia ela vem e derruba o homem, a boa notícia ela vem e levanta o homem. Da mesma forma que a má notícia ela vem para destruir, a boa notícia ela vem para reconstruir. A má notícia ela é produzida no inferno, mas a boa notícia ela é produzida no céu. Meu Deus, é forte demais, essa igreja está recebendo demais. Eu vejo vidas transformadas aqui nessa noite. Assenta no seu lugar, por favor. Elias está lá no deserto, deitado debaixo de um zimbro, cabeça numa pedra, pedindo a Deus a própria morte. E a Bíblia vai dizer que Jesus, quem? Jesus, ele desce na terra. Ele olha para Elias caído, e a primeira coisa que ele fala: Elias, levanta-te, levanta-te, porque eu não falo com o homem caído, levanta-te. E ele diz para Elias: a sua jornada, ela não acaba aqui. Ei, eu estou cheia do Espírito Santo para dizer para você: a sua jornada, ela não acaba aqui. Aquele que disse que você ia morrer, vai te ver vivinho da Silva. As boas notícias vieram para destruir a força dessa má notícia na sua vida. E em nome de Jesus, para finalizar, continua nessa unção. Continua nessa unção, porque essa igreja está recebendo demais aqui. Essa igreja está recebendo demais. Essa igreja está cheia, está cheia, está cheia do Espírito Santo. Para fechar, eu queria destrinchar, eu queria trazer tantos personagens da Bíblia, para você entender que não é sobre, eu estou fraco assim por causa dessa má notícia, porque eu tenho pouca fé. Não, a má notícia ela vem para apodrecer os ossos. Mas hoje você está entendendo que a única coisa que destrói a má notícia é a boa notícia. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. No livro de Êxodo, capítulo de número 1, fala que Joquebede, a mãe de Moisés, ela teve um menino. E tinha chegado nos ouvidos de Faraó, que eu não sei se o demônio entrou em Faraó ou o Faraó que entrou no demônio, mas ele estava tão endemoniado, o Faraó, que ele fica sabendo que o libertador havia nascido. E ele assina um decreto para matar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. E aquelas que já tivessem nascido, pequenininha, que iam ser jogadas no rio Nilo. Então ele envia duas parteiras para vigiar o parto das mulheres. Nascia menino, matava ali na hora. E entrava dentro das casas os soldados romanos para arrancar dos seios das mães os meninos que tinham já nascido e jogar dentro do rio Nilo, que era cheio de crocodilos. Joquebede, ela fica tão desesperada com aquela má notícia, tão angustiada com aquela má notícia. Ela fala: meu Deus, o que eu vou fazer? A Bíblia diz que ela esconde o menino durante 3 meses, mas não foram suficientes, porque o menino ia crescendo e ia chorando mais forte. E ela ouvia, dentro da sua redondeza ali, ouvia o barulho de crianças chorando, sendo arrancadas do seio das mães, dos colos das mães. E ela desesperada, ela fala: o que eu vou fazer? Eu não quero sofrer isso, eu não quero ver arrancando o meu bebê do meu colo. Então ela constrói um bercinho com betume, que era um pinche, que protegia do cheiro, não deixava os crocodilos chegar perto. Mas não sabendo se era o suficiente, ela coloca o menino dentro daquele cestinho, e ela leva
o menino até o rio Nilo. Ela, na verdade, eu vou dizer, eu acho que ela estava amortecendo o impacto da dor. Porque seria muito mais triste ver aqueles soldados arrancando o bebê do seu colo. E ela pega o menino e ela coloca no rio Nilo. Eu quero dizer que Moisés, ele representava muito mais do que um filho. Moisés, ele era um projeto de Deus, ele era uma promessa de Deus. Se você não entendeu ainda, eu quero dizer para você, se você através de uma má notícia abriu mão do seu sonho, abriu mão do projeto de Deus na sua vida, não pare, porque Deus vai abençoar esse projeto. Deus vai tirar sonhos da gaveta essa noite. Se você enterrou algum projeto, se você enterrou algum sonho, essa noite Deus está reativando. Assenta no seu lugar, por favor. Ela deixa o menino e ela volta para casa. Eu fico imaginando a dor dessa mãe. Como mãe eu fico imaginando. Ela vai para casa chorando, gemendo, lamentando, com medo, pavor, ansiedade, dores como dores de parto, tristeza, incredulidade. Volta para sua casa e ali ela está chorando, deprimida, na cama por causa daquela má notícia. Não sabia se agora o menino estava vivo ou não, mas a possibilidade dele estar morto era 100%, que ele estava dentro do rio Nilo com crocodilos. Mas a Bíblia diz que enquanto aquela mãe estava deprimida, Deus estava lá no céu produzindo boas notícias. Calma, deixa eu ir mais, eu sei que vocês estão cheios de Deus. A Bíblia diz que uma menina, ela chega dentro de casa. Aquela menina era portadora das boas notícias. E é Deus, calma. E aquele momento ali, ela olha para a mãe dela e fala: mamãe, eu tenho uma boa notícia para te dar, porque somente uma boa notícia pode destruir a força da má notícia. Mamãe, a princesa estava se banhando ali perto do rio. E ela viu o berço do neném, e ela resgatou o menino. Mãe, resumindo na linguagem da Nina hoje, aquele que mandou matar o menino, vai criar um menino para você, mãe. Ele vai sustentar o menino. Mamãe, não para aqui não, mamãe. Escuta, assenta no seu lugar, vocês estão muito cheios de Deus. Olha só, quando a menina fala: mamãe, a princesa resgatou o menino, já estava uma notícia boa, porque aquele menino estava com vida. Mamãe, ela me perguntou: você conhece alguma ama que possa cuidar deste menino? Claro que eu sei. Então, mamãe, eu estou aqui com o menino para você voltar a cuidar dele. Eu estou com o menino, mãe. A boa notícia destrói a força da má notícia. Joquebed volta a viver. Fica de pé no seu lugar, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Aproveita que você está cheio, que você está cheia do Espírito Santo. Ei, se alguma má notícia mandou um recado para você, que você ia parar, que Deus não existe, que a sua promessa não vai acontecer, eu quero profetizar: você vai devorar como pão na sua boca. Deus está dentro de você. Se alguma má notícia diz que vai arrancar a sua vida, eu quero dizer, a mesma boca que diz que você está acabado, vai dizer: olha ele aí, ó, olha ela aí chegando aí, ó, olha ele aí, ó o vencedor chegando aí, ó. Meu Deus do céu. Olha só, põe a mão na sua cabeça. Olha quem é você a partir de hoje. Isaías 61, capítulo 1, versículo 1. Olha quem é você a partir de hoje. Abre seus olhos. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias aos quebrantados, enviou para curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Você é o portador da boa notícia. Você é o portador da boa notícia. Levanta as mãos. Aleluia. Só o salmo, vamos lá.
forte, igreja. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Pode assentar.